Olá, povo feliz! Nesse vídeo vamos fazer a correção da prova de matemática do concurso para a Escola de Aprendizes Marinheiros, ano de 2024. Vamos começar, mas antes seja muito bem-vindo ao canal Macetelo, do professor Marcelo Rangel. Vamos começar com a questão 16 de matemática. Define-se o traço de uma matriz quadrada A como TR de A, como a soma dos elementos de sua diagonal principal. Considere a matriz A 5 por 5, tal que cada termo A e J é dado por A e J igual a 2 vezes o J ao quadrado menos I, e assinale a opção que apresenta corretamente o valor do traço de A. O que nós temos? Nós temos a definição de uma operação chamada traço da matriz quadrada A, e é a soma dos elementos da diagonal principal. O que é a diagonal principal, Rangel? São os elementos da matriz em que o número da linha e da coluna são iguais, ou seja, o elemento A11, A22, A33, 44 e o último A55, porque nossa matriz só tem 5 elementos, ela é 5 por 5. Então, quando nós temos o elemento A11, significa que o I vale 1 e o J vale 1. I é 1 e J vale 1. Nós vamos substituir nessa lei de formação aqui, ó, que é 2J ao quadrado, no nosso caso J é 1, menos I, que também vale 1. Quanto que vai dar isso? Vamos ver quanto que vai dar. 1 ao quadrado vai dar 1, 2 vezes 1, 2, menos 1 vai dar 1. Então o A11 é 1. Vamos agora para o segundo elemento da diagonal, que é linha 2, coluna 2, I2, J2. Vamos substituir lá. Então J vale 2 e o I vale 2. Então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, menos 2, 6. Vamos agora para o terceiro elemento. O I vai ser 3, o J vai ser 3. Linha 3, coluna 3. No lugar do J eu coloquei 3 que eu vou levar ao quadrado. Vai dar 9 vezes 2, 18, menos 3 que é o I, vai dar 15. Quarto elemento. O I é 4, o J é 4. Sempre substituindo. Então vai ficar 4 ao quadrado vezes 2 menos 4. 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32 menos 4, 28. E o último elemento que é o A55. I é 5, J é 5. Então 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50, menos 5 que é o I, 45. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos somar esses elementos todos aí. Que vai dar quanto? Vai dar 95, que é a nossa resposta. Tá? Então, questão 16, letra E. Vamos para a próxima. Questão número 17. Considere que um mercado oferece a seguinte promoção. Na compra de 5 pacotes de arroz, o cliente paga apenas 3. Sendo assim, qual é o percentual de desconto na mercadoria oferecida pelo mercado? É uma questão de porcentagem, na qual você, levando 5 produtos, você só paga 3. Então, o 5 equivale a 100% dos produtos, mas você só está pagando 3. Logo, você está tendo um desconto que ele quer aqui não a porcentagem do que você está pagando, ele quer a porcentagem do desconto. Se você paga 3, você está tendo um desconto de 2 produtos. Vamos ver quantos por cento equivale a isso. Para isso é só multiplicar em cruz. Você vai multiplicar o 2 por 100 e o 5 por x. Tá? Então vai ficar 5x igual a 200. Passa o 5 para lá dividindo, x igual a 40%, letra B. Vamos para a próxima questão, número 18. Questão 18. Em uma atividade física no campo de uma das escolas de aprendizes marinheiros, 3 marinheiros se posicionaram nos vértices de um triângulo equilátero de lado 2 metros. Um quarto marinheiro se posicionou de forma equidistante dos 3 marinheiros iniciais. Assim, assinale a opção que apresenta essa distância aproximadamente. Então, eu vou botar os 3 marinheiros, chamei de marinheiro 1, M1, M2 e M3, e o M4 no meio. O M1, o M2 e o M3 estão nos vértices de um triângulo equilátero. E o M4 está equidistante do M1, do M2 e do M3. Tá? Então, esse ponto em que o M4 se encontra é chamado de circuncentro, é o centro do círculo inscrito. O circuncentro ele é equidistante aos vértices. Tá certo? Porém, esse triângulo aí é um triângulo equilátero. No triângulo equilátero, o circuncentro, o incentro, o barricentro, ortocentro, é tudo no mesmo ponto, tá? Então esse ponto, além de ser o circuncentro, ele também é o barricentro. Rangel, para que eu quero saber que ele é o barricentro? Porque no barricentro, esse ponto ele se encontra a 1/3 da base e a 2/3 do vértice. Tá ok? Então 2/3 do vértice e 1/3 da base.
A distância toda que vai de M1 até a base equivale à altura do triângulo equilátero, que é dado pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. Como o lado do triângulo vale 2, nós vamos substituir aqui, aí vamos cortar esse 2 com esse 2, vai ficar só raiz de 3, que ele mandou aproximar aqui por 1,7. Como essa distância se encontra a 2/3 do vértice, nós vamos calcular 2/3 de 1,7, que vai dar aproximadamente 1,1, que vai ser a letra E. O gabarito dessa questão saiu errado, se eu não me engano saiu letra C, mas o correto é letra E. Questão 19. Sabe-se que x pertence ao intervalo de -1 exclusive e 2 inclusive. Por que exclusive? Porque o colchete está aberto. O 2 está inclusive porque o colchete está fechado. Assinale o intervalo que contém a fração x mais 3, x mais 5. Aqui é uma questão que está meio confuso o enunciado, mas não tem muito o que fazer aqui não. O que nós vamos fazer, vamos pegar o limite inferior, que é -1, substituir no x e ver quanto vai dar. E pegar o limite superior, que é o 2, substituir nessa fração e vamos ver o que vai dar. Então vamos substituir primeiro por -1, que é o limite inferior. Então no lugar do x nós vamos colocar -1. Então vai ficar -1 mais 3 e -1 mais 5. O numerador vai ser 2, o denominador vai ser 4. 3 menos 1, 2, 5 menos 1, 4. Simplificando dá 1/2. Agora vamos substituir por x igual a 2, que é o limite superior. Vai ficar 2 mais 3, 2 mais 5. Isso aqui vai ser 5 sobre 7. Tá? Alternativa C. Questão 20. Um prédio de uma das escolas de aprendizes marinheiros possui um único reservatório de água no formato de um cilindro de raio de 1,5 metros e altura 2 metros. Sabe-se que são consumidos diariamente 4,5 metros cúbicos de água nesse prédio. Sabendo que houve um problema técnico no abastecimento na região da escola e considerando que o reservatório antes do problema técnico estava cheio, assinale a opção que apresenta o número de dias em que a escola ainda terá água disponível, dado π igual a 3. Então vamos lá. O reservatório é um cilindro. Como é que se calcula o volume do cilindro? Esse é um cilindro de altura 2 metros e de raio 1,5. Como é que calcula o volume do cilindro? É a área da base, que é um círculo, vezes a altura. Então, a área da base é um círculo, é πr2. A área do círculo é πr ao quadrado, vezes a altura. Vamos substituir o r por 1,5 e a altura por 2. E o π por 3, que ele mandou substituir o π por 3. Então, ficou 3 vezes 1,5, que é o raio ao quadrado, vezes 2. Isso aí, 1,5 ao quadrado deu 2,25. Vezes 3 vezes 2, ou seja, vezes 6 deu 13,5. Esse é o volume todo, 13,5 metros cúbicos. Como se consome 4,5 por dia, nós vamos pegar 13,5 e dividir por 4,5. Logo vai durar 3 dias, letra B. Questão número 21. Dados os conjuntos x igual a ESCOLA, escola, e y igual a APR, aprendiz. Assinale a opção que apresenta a quantidade correta de funções injetoras que podem ser definidas de x em y. Bom, o que é função injetora? Cada elemento do domínio vai ter uma imagem própria, certo? Não vai ter dois elementos do domínio com a mesma imagem. Cada elemento do domínio vai ter a mesma imagem. Então, o E vai ter a sua imagem, e ela pode ser o A, pode ser o P, pode ser o R, pode ser qualquer uma das letras, certo? Então o E, quantas letras tem aprendiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O E pode se conectar com qualquer uma das 8 opções. Já o S, ele não vai poder se conectar às 8. Ele vai ter que ter uma imagem própria dele. Então ele só vai sobrar, como o S vai se conectar a um deles, só vão sobrar 7 possibilidades para ele. Então isso aqui você vai fazer. O E pode se conectar a 8, o S a 7, o C a 6, o O a 5, o L, perdão, a 4 e o A a 3. Vai dar um total de, multiplicando tudo, 20.160. Letra D. Questão 22. Calcule o valor da expressão 8x3 menos 8 vezes x2 mais 2x mais 1 sobre 4 que multiplica x2 mais x mais 1 para x igual a 100 e assinale a opção correta. Nessa questão a gente vai ter que fazer fatoração, vamos ter que fazer fatoração dessa fração. Primeira coisa que nós vamos fazer aí é nesse 8x3 menos 8, vamos colocar o 8 em evidência. Colocamos ele para fora do parênteses. Tinha um 8 aqui, tinha um 8 aqui. É o MDC entre esses dois termos é o 8, a gente colocou para fora. Como é que fica dentro do parênteses, Rangel? A gente pega o 8x3 e divide por 8. 8x3 dividido por 8 deu x3. Depois faz menos 8 dividido por 8, que vai dar menos 1.
O segundo termo aqui, a segunda expressão, x2 mais 2x mais 1, isso é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu sei que é um trinômio quadrado perfeito? Porque se eu tirar a raiz quadrada do primeiro, que dá x, e a raiz quadrada do último, que é 1, que dá 1, raiz quadrada de 1 é 1, multiplicar, x vezes 1 vai dar x. E dobrar, vai ter que dar igual ao do meio. 1 vezes x, x dobrou 2x. Por quê? Isso aqui provém do produto notável binômio ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como é que fatora isso? A gente confere se é um trinômio quadrado perfeito, conferimos, ok. Para fatorar, você pega a raiz quadrada do primeiro, que é x, a raiz quadrada do último, do termo independente, o termo que não tem x, vai dar 1. O do meio, esse 2x aqui, ele só entra com sinal. Se for positivo, aqui fica positivo. Se for negativo, aqui fica negativo. Nesse caso é positivo, vai dar positivo. Isso tudo é elevado ao quadrado. Certo? Aqui embaixo não tem nada para fazer, não. Vamos para a próxima agora. O que apareceu aqui, Rangel? Ó, o 8 já está aqui. O x mais 1 ao quadrado está aqui. Só que aqui nós temos uma diferença de cubos. Como é que fica a diferença de cubos? A gente tira a raiz cúbica do primeiro, a raiz cúbica do segundo. Tá? Então ficou a raiz cúbica de x3 dá x, raiz cúbica de menos 1 dá menos 1. Ficou x menos 1. Aqui dentro ó, vai dar um trinômio parecido com um trinômio quadrado perfeito. Ele só não tem o 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, é o quadrado do primeiro, x ao quadrado, é o quadrado do segundo, aqui ó, menos 1 ao quadrado dá 1. E esse do meio aqui é o produto dos dois. É o x vezes o 1, que vai dar x. O sinal daqui, você tem que se atentar que ele nunca coincide. Se aqui for menos, aqui é mais. Eles nunca coincidem, o sinal desse primeiro termo e dessa segunda parcela. Como aqui é negativo, aqui é positivo. Se aqui fosse positivo, aqui seria negativo. Tá ok? Então, apareceu aqui o x2 mais x mais 1, igualzinho do denominador. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar ele, vamos simplificar. Certo? Então ficou 2 que multiplica x menos 1. E por que 2, Rangel? Eu dividi o 8 pelo 4. 8 dividido por 4 dá 2. X menos 1. Tá? Eu dividi esse 8 por esse 4. 8 dividido por 4 deu 2. X menos 1. Esse termo aqui cortou e esse aqui eu repeti. Tá? Isso aí já está ok. Porém, eu tenho que colocar no formato da resposta. E se eu substituir o 100 aí no x, eu não vou achar alternativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x mais 1 ao quadrado. O que é x mais 1 ao quadrado? X mais 1 vezes x mais 1. Eu vou abrir ele. Repara, isso aqui já está tudo ok, está certinho. Porém, não tem alternativa com esse formato. Então, eu tenho que trabalhar mais um pouquinho. Tenho que inventar moda aqui. Então, eu peguei esse x mais 1 ao quadrado e abri em 2. X mais 1 vezes x mais 1. Vou multiplicar esse x menos 1 com esse x mais 1. Isso é um outro produto notável. É produto de um binômio pelo conjugado. Aqui no canal você acha que é um vídeo só sobre produto notável, é só procurar aí. Como é que fica então o produto de um binômio pelo conjugado? O termo, que manteve o sinal, você eleva ele ao quadrado, positivo, x2, e o que mudou o sinal eleva ao quadrado, mas fica com o sinal negativo. Aqui, esse 1 aqui era negativo e esse 1 aqui era positivo. Na realidade, você está multiplicando mais 1 com menos 1, vai dar menos 1. E o x mais 1 você repete. Agora vamos substituir isso aí por 100. Ó. O que é 100? 100 é 10 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 10 ao quadrado, lembre-se, é x ao quadrado. Como x é 100, que significa 10 ao quadrado, vai ficar 10 ao quadrado, menos 1 e 10 ao quadrado mais 1. Por que eu botei 10 ao quadrado? Porque eu olhei as alternativas e vi que está 10 ao quadrado. Certo? Eu não tenho como adivinhar o que ele vai querer se eu não olhar as alternativas. Então eu substituí o x por 100 e o 100 por 10 ao quadrado, porque nas alternativas não tem 100, tem 10 ao quadrado. Então aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 2 vezes 10 à quarta menos 1, vezes 10 ao quadrado mais 1, que vai ser a letra A. Essa questãozinha é bem difícil, tá? Questão 23. Sobre o sistema linear a seguir, assinale a opção correta. Então ele deu um sistema aqui com 3 incógnitas, x, y e z. Nessa questão ele quer saber se esse sistema tem solução única, se tem infinitas soluções, ou seja, ele é indeterminado, ou se ele não possui solução, se ele é impossível. Nós vamos usar a regra de Cramer, que a gente usa determinante de matriz, para saber se esse sistema tem solução e se tiver solução, qual é a solução dele.
Primeiro nós vamos montar uma matriz com os coeficientes das incógnitas x, y e z. 2 está aqui, o 6 está aqui, o outro 6 está aqui. Na outra coluna vai ser menos 2 e menos 5. Ó. Na outra coluna o 3, menos 3 e o 6. E aí vamos calcular o determinante. Como é que a gente calcula o determinante dessa matriz 3 por 3? A gente vai repetir as duas primeiras colunas, ou seja, 2, 6 e 6, e a segunda coluna, menos 2 e menos 5. Nós vamos multiplicar da esquerda para a direita, ou seja, 2 menos 2 vezes 6, que dá menos 24, menos 2 vezes menos 3 vezes 6, que vai dar 36, 3, o 6 e o menos 5, que vai dar menos 90. E vamos multiplicar agora da direita para a esquerda, só que da direita para a esquerda a gente inverte o sinal. Então aqui, ó, multiplicando menos 2 com 6 e com 6 vai dar menos 72. Vai vir para cá mais 72. O 2 menos 3 e menos 5 vai dar 30. Só que aqui vai vir com o sinal trocado, vai vir menos 30. E o 3 menos 2 e 6 vai dar 36 negativo, vai vir para cá mais 36. Somando esses elementos, nós achamos que o determinante vale 0. Repare o seguinte, esse sistema, pela regra de Cramer, a solução dele vai ser o determinante de uma matriz, que eu não falei nela ainda, sobre o determinante dessa matriz que a gente acabou de calcular. Então o denominador dá 0. Se o denominador dá 0, eu já sei que essa matriz ou ela é impossível ou ela é indeterminado. Denominador 0 ou dá impossível ou dá indeterminado. O que vai determinar se é impossível ou determinado? Esse DI aqui. Ó. Se esse DI for 0, vai ficar 0 sobre 0, indeterminado, infinitas soluções. Se esse DI for diferente de 0, essa fração é impossível. Divisão por 0 diferente de 0 é impossível. Ela não possui solução. Então nós temos que calcular esta determinante aqui. Ó. Que determinante é essa? Nós vamos fazer a matriz com esses coeficientes aqui, só que nós vamos trocar ou o do x, ou o do y, ou o do z. Nós vamos trocar por quem? Por esses números independentes, ou seja, números que não estão relacionados nem com x, nem com y, nem com z. O 1, o 3 e o 3. Então vamos substituir ele ou nessa coluna, ou nessa, tanto faz. Eu vou primeiro substituir, então, na do x, foi uma escolha minha. Então no lugar do 2, 6 e 6, eu vou escrever o 1, 3, 3. Ó. 1, 3, 3. O resto da matriz está inalterado, ela continua igualzinha à anterior. Isso aqui é para quê? Se eu quiser calcular o valor de x, é assim que eu faço. Se eu quiser calcular o valor de y, eu substituo aqui. E o de z eu substituo aqui. Como eu quero só saber se ela é impossível ou indeterminada, eu vou substituir em qualquer uma delas. Então eu substituí aqui no x. E vou calcular o determinante disso. Mesmo esquema. Multiplicando da esquerda para a direita, mantém o sinal. Da direita para a esquerda, você inverte o sinal. Então aqui, ó. 6 vezes menos 2 vezes 1 deu menos 12. 3 com menos 3 com menos 2 deu 18. Menos 5, 3 e 3 deu menos 45. Agora sim, nesse outro sentido, a gente troca o sinal. 6 vezes 3, 18, vezes 2, 36 negativo, vem para cá positivo. 5 vezes 3, 15 positivo, vem para cá negativo. 3 vezes menos 2 vezes 6 vai dar menos 18, vem para cá mais 18. Somando isso aí vai dar 0. Então o que significa isso? Que aqui nós estamos colocando 0 sobre 0, que vai dar indeterminado, ou seja, infinitas soluções. Letra D. Questão 24. Considere a equação 1 meio de seno ao quadrado de x menos cosseno de x igual a menos 1 meio de cosseno ao quadrado de x. Encontre o valor de x pertencente ao intervalo de 0 a 2π e assinale a opção correta. Então, se x pertence ao intervalo de 0 a 2π, significa que ele só vai dar uma volta no ciclo trigonométrico, certo? Então, primeiro vamos resolver essa equação aí, ó. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Eu vou pegar esse cosseno ao quadrado aqui e passar para o lado de cá, e esse cosseno de x passar para o lado de cá. Então, ficou 1 meio de seno ao quadrado mais 1 meio de cosseno ao quadrado igual a cosseno de x. E vou botar 1 meio em evidência. Por que eu botei o cosseno ao quadrado para cá? Porque eu já sei a propriedade fundamental, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, colocando esse 1 meio em evidência, dentro do parênteses vai ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é igual a 1. Então,
Nesse lado da igualdade só sobra 1/2. 1/2 vezes 1, 1/2. Então, e desse lado aqui sobra o cosseno. Então, o que nós estamos procurando? Os ângulos na qual o cosseno dá 1/2. Tá? E a gente sabe que o ângulo base que isso acontece é o ângulo de 60 graus. Nós vamos ver já já. Primeiro vamos ver aqui o ciclo trigonométrico. Vocês façam um círculo, certo? E coloquem o eixo X e o eixo Y. Tá? O eixo X e o eixo Y. O eixo X é relacionado com o cosseno e o eixo Y relacionado com o seno. Tá? Como a gente está querendo cosseno, eu estou trabalhando com o eixo X. E como está dando 1/2, eu marquei aqui 1/2. Lembrando que o raio do círculo trigonométrico vale 1. Então esse comprimento aqui de 0 até a 1 vale 1. Então se eu estou procurando cosseno igual a 1/2, o pontinho aqui vai ficar no meio certinho, entre 0 e a 1. Então eu coloquei aqui 1/2. Aí você traça uma linha vertical nesse 1/2 para saber quais são os ângulos que vai dar esse valor 1/2. Os ângulos são esse ângulo aqui, que vai de 0 até 60 graus, que é o nosso ângulo base, e esse ângulo aqui grandão. Ó. Tá? Então, cosseno de 60 é 1/2. Então, esse ângulo base aí, que está em rosinha, lilás, ou sei lá que cor é essa, esse ângulo aqui vai ser 60 graus. O outro ângulo vai ser esse grandão aqui, ó, que vai vir até aqui, perdão. Tá? Esse ângulo em verde aí. Vai vir daqui até aqui. Como o nosso ângulo é de 60 graus, e esse ângulo e esse aqui são iguais, então esse pedaço daqui vale 60. Como isso tudo aqui vale 360, o círculo todo vale 360, eu vou tirar 60, então esse pedaço aqui vale 300 graus. Então os dois ângulos que eu estou procurando é 60 e 300. Aí você vai procurar na alternativa, está tudo em radianos. Então vamos transformar isso em radianos. Como é que eu transformo 60 ou qualquer ângulo em radianos? É só multiplicar por π e simplificar por 180. Lembre-se, π equivale a 180 graus. Então é como se você estivesse multiplicando por 180 e dividindo por 180. Só que no lugar do 180 do numerador você coloca π. Então vai ficar 60π sobre 180. Simplifica o 60 com 180, vai dar 3. Então você vai simplificar o 60 com 180. Simplificar por quanto? Por 60. 60 dividido por 60 dá 1, vai sobrar só π aqui. 180 dividido por 60 vai dar 3. Então o primeiro ângulo é π sobre 3. Agora vamos transformar 300 graus, que é a segunda resposta, em radianos. Nós temos aqui que multiplicar ele por π e simplificar por 180. 300 com 180 dá para simplificar por 60. 300 dividido por 60 dá 5. 180 por 60 vai dar 3. Então vai ser 5π sobre 3. Então vai de π sobre 3 a 5π sobre 3. Alternativa letra A. Vai de π sobre 3 a 5π sobre 3. Questão 25. 3 sócios A, B e C empregaram, respectivamente, os capitais de 200 mil, 300 mil e 500 mil em uma empresa X. Ao final das atividades da empresa no ano, o lucro de 1.850.000 foi distribuído proporcionalmente entre os sócios em relação aos respectivos capitais empregados. Sendo assim, quanto recebeu o sócio A? Isso aqui é divisão em partes proporcionais, é matéria do ensino fundamental. Então, o que acontece? A parte que o A vai receber vai ser proporcional ao que ele contribuiu, que é 200 mil. O que B vai receber é proporcional a 300 mil e C a 500 mil. Então vamos para uma propriedade de proporção muito importante e bem fácil. Se você somar os numeradores, o A, B e C, e somar os denominadores, 200, 300 e 500, a proporção se mantém. Então A mais B mais C vai dar o total do dinheiro que eles vão ter que dividir, que é 1.850.000. E a soma 200, 300 e 500 vai dar 1 milhão. Então nós temos que fazer 1.850.000 por 1 milhão. Simplificando isso aí, vai dar 1,85. Esse aí é o fator de proporção. Se você multiplicar esse fator de proporção pelos denominadores, certo? Você vai achar as respectivas partes do A, B e C. Como ele só quer do sócio A, basta multiplicar 200 mil por 1,85, que vai dar 370 mil, letra B. Questão 26. A equação 7x2 menos 9y2 menos 28x mais 36y menos 71 igual a zero representa uma cônica.
Analise as afirmativas sobre essa cônica, assinalando a seguir a opção correta. Ele afirma que é uma hipérbole, possui centro 2 e menos 3, focos menos 2 e 2, 6 e 2, excentricidade igual a 3 sobre 4. Primeira coisa que nós vamos fazer para descobrir a cônica é separar x com x, y com y. Então nós botamos aqui o 7x2 e o menos 28x juntos e o menos 9y2 e o mais 36y juntos, ok? Agora vamos botar o 7 e o 9 em evidência. Colocando o 7 em evidência, nós vamos ter x2 menos 4x. Botei o 7 em evidência, dividi 7x2 por 7, ficou x2, dividi 28x por 7, deu menos 4x. E aqui no y a gente vai botar o menos 9 em evidência. Menos 9y2 dividido por menos 9 vai dar y2, 36y dividido por menos 9 vai dar menos 4, igual a 71. O que nós vamos fazer aqui, Rangel? Nós vamos usar uma técnica chamada técnica de completar quadrados. O que é isso? Nós vamos transformar isso aqui num trinômio quadrado perfeito. Nós já falamos isso na prova, lembra? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Como é que a gente faz? É só pegar a metade desse cara aqui do meio e elevar ao quadrado. É só fazer isso. Qual é a metade de 4? É 2. Aí eleva ao quadrado 4. A mesma coisa aqui, ó. Pega a metade de 4, que é 2, e eleva ao quadrado. Tá ok? Então nós vamos completar o quadrado. Esse aqui com o 4 e esse aqui também com o 4. Recapitulando, metade de menos 4, menos 2 ao quadrado dá 4. Metade de menos 4, 2 ao quadrado, 4. Só que repare que esses números eu inventei eles do nada, eles não fazem parte da questão. Isso aqui é uma igualdade. Se eu colocar os números de um lado, eu tenho que colocar a mesma quantidade no outro para equilibrar essa equação, para não haver um desequilíbrio. Qual o número que eu coloquei do lado de cá para aparecer esse 4? Não foi 4, lembre-se que tem um 7 aqui fora. O número que eu usei foi o 28, certo? Na realidade eu botei o 28 aqui. Só que a gente coloca em evidência para ficar mais fácil para adivinhar esse número, para determinar esse número. Então 7 vezes 4, 28. E aqui, Rangel, qual que você colocou? Menos 36, ó, menos 9 vezes 4, menos 36. Então eu coloco do lado de cá esses números. Ó. 7 vezes 4, 28, está aqui. Menos 9 vezes 4, menos 36. Repare que eu coloco com o mesmo sinal. A mesma coisa que eu coloco de um lado, eu coloco do outro. Se eu coloquei 28 aqui, eu coloco 28 aqui. Se eu coloquei menos 36 aqui, eu coloco menos 36 aqui. Agora vamos fatorar esse trinômio quadrado perfeito. Nós já fizemos uma fatoração dessa aqui na prova. Então, como é que a gente fatora? Pega a raiz do primeiro, que é x, e a raiz do 4, que é 2. O do meio só entra com o sinal. X menos 2 e eleva ao quadrado. Mesma coisa desse lado aqui. Ó. Pega a raiz do primeiro, que é y, e a raiz do 4, que é 2. O do meio só entra com o sinal e eleva ao quadrado. Agora a gente tem que tirar esse 7 e esse 9 daqui. Por quanto que a gente vai dividir? Pelo MMC entre 7 e 9. Qual é o MMC entre 7 e 9? 63. Vamos dividir os dois por 63, certo? Quando eu dividir o primeiro por 63, eu vou simplificar esse 7 com 63, que vai dar 9. Quando eu simplificar o 9 com 63, vai dar 7. E aqui vai ficar 63 por 63, vai dar 1. Pronto, assim a gente terminou a equação da cônica. Como é que eu sei a diferença se isso aqui é uma hipérbole ou se isso aqui é uma elipse? Através desse sinal. Se esse sinal aqui for positivo, elipse. Se ele é negativo, hipérbole. Essa afirmativa 1, então, é verdadeira, é uma hipérbole. A gente já sabe que essa equação é de uma hipérbole, por causa desse sinalzinho de menos. Vamos botar aqui o desenho de uma hipérbole aqui para vocês. Ó. Então aqui tem o gráfico de uma hipérbole. Um dos elementos dele é o centro, que é esse Ozinho aqui. Como é que a gente calcula esse centro? O centro a gente determina pelos números que estão junto com o x e com o y. Sempre o simétrico dele, tá? Então o centro é 2 e 2, não é o número... Porra, é isso mesmo, cara? Caralho. O centro na equação aqui é x menos x0, y menos x0. Esse 2 aqui é o x0, certo? Então esse é o centro. Agora vamos para a relação notável. Qual é a relação notável? Um númerozinho c ao quadrado é igual a A2 e B2. Quem é o A2 e o B2?
A2 é o maior aqui, que é o 9. B2 é o menor, que é o 7. Certo? A2 é 9, B2 é 7. Então, C ao quadrado é igual a 9 vezes 7. C ao quadrado é igual a 16, logo C é igual a 4. Então, calculamos o valor de C, que é igual a 4. Para que ele vai servir para a gente? Para calcular a excentricidade. O que significa excentricidade? É C sobre A. Então, vai ser C sobre A. O C é esse 4 e o A nós vamos tirar dessa expressão aqui. Ó. Se A ao quadrado é igual a 9, o A é igual a 3. Então, a excentricidade vai ser 4 sobre 3. Agora vamos determinar as coordenadas do foco, do F1 e do F2. Como é que a gente vai determinar isso? Primeiro, a gente vai observar que embaixo do Y está o 7, que é menor do que 9. A gente procura sempre o menor. O menor não está embaixo do Y, então a coordenada do Y é inalterada. A coordenada do Y é 2. Então aqui continua sendo 2. O que a gente tem que determinar são as coordenadas de X, que a gente vai pegar a coordenada do centro, que é 2, e somar e subtrair com o C, que a gente acabou de calcular com o 4. Então vai ser 2 menos 4, 2 mais 4. Isso aí vai dar menos 2 e 2, 6 e 2. Então, voltando na tela anterior, a gente sabe que é uma hipérbole, o centro é 2 e 2, então essa aqui é falsa. Os focos, menos 2 e 2, 6 e 2, a 1 e 3 está correto. A excentricidade deu 4 terços, não 3 quartos. Então, só a 1 e a 3. 1 e 3, letra E. Questão 27. O setor de comunicação de uma das escolas de aprendizes marinheiros fará a divulgação de uma informação de caráter operacional. O fluxo da informação obedecerá a sequência em níveis para chegar aos marinheiros. No primeiro nível, 2 marinheiros receberão a informação. E nos níveis seguintes, cada marinheiro do nível anterior repassará a informação a 2 novas pessoas. Repetindo esse processo sucessivamente a cada nível, ninguém receberá a informação de mais de uma pessoa. Assim, assinale a opção que apresenta o número total de notificados quando o procedimento chegar ao 10º nível. Isso é uma questão de PG, porém, como são só 10 níveis, é mais fácil fazer na mão do que ficar botando fórmula. Então, primeiro vão ser 2 marinheiros, cada marinheiro vai informar 2, então vai ser um total de 4. O 4, cada marinheiro informa 2, vai aumentar para 8, vai sempre dobrando, 16, 16 vai para 32, 64, até chegar em 1024. Somando isso tudo daí vai dar 2046. É mais fácil fazer assim do que usar fórmula, tá? Você começa do 2, vai dobrando para 4, 8, 16, até chegar no nível 10, que vai dar 1024. Depois é só somar tudo. Então, letra E. Questão 28. Questão de logaritmo. Considere os números reais e positivos A, E e M, tais que log de 2 igual a A, log de 3 igual a E, log de 5 igual a M. Assinale a opção que apresenta corretamente o valor da expressão. Log... não vou ler essa expressão não. Vou colocar ela aqui embaixo e a gente vai começar a resolver. Primeira coisa que eu fiz, eu peguei essa raiz com índice 16 e coloquei em forma de fração. O numerador é 1. E o denominador é o índice, que é 16. Então ficou log de 30 elevado a 1 sobre 16. Esse log de 2 ao quadrado significa log de 2 vezes log de 2. Eu abri essa potência. Log de 9 é log de 3 ao quadrado. 9 é 3 ao quadrado. Mesma coisa com 25. O que é 25 fatorado? 5 ao quadrado. 900. 900 significa 30 ao quadrado. 30 vezes 30, 900. Está aqui, ó. 2048 é 2 elevado a 11. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Nós fizemos isso na questão anterior. Eram 10 níveis, lembra? Foi até 1024. 11 níveis, 2048. E log de 10 a 23 eu não fiz nada, eu só repeti. O que eu vou fazer com esses expoentes? Eu vou passar para frente, a propriedade de logaritmo. Ele vai para frente do número. Ele passa multiplicando, ou seja... Essa potência passa para frente multiplicando. 1 sobre 16 vezes log de 30. Esse 2 passa para frente multiplicando. Esse 2 aqui também passa para frente multiplicando. Esse 2 passa para frente multiplicando. Esse 11 passa para frente multiplicando. E o 23 também. Agora o que tiver igual em cima e embaixo eu vou simplificar. Vou cortar esse log de 30 com esse log de 30. Esse log de 2 com esse log de 2. O 2 com o 2, o que sobrou aí? Sobrou 1 sobre 16, sobrou o log de 2, o log de 3 e o log de 5. E o 2zinho aqui, tá vendo? E embaixo sobrou 11, o 23 e 1.
Por que esse 1? Esqueci de falar. Log de 10. Quando não tem base, a base é 10. Log de 10 na base 10 dá 1. Tá? Que 10 elevado a 1 dá 10. Então, log de 10 na base 10, quando o logaritmando e a base são iguais, vai dar 1 o resultado. Então, eu dei uma limpezinha aqui, já ficou mais simples. Ficou menos feio, né? Mais simples não. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos simplificar esse 2 com esse 16. Ó. Vai dar 8, vou passar lá para baixo. Então, o log de 2 eu substituí por A, que ele disse que log de 2 é A. Log de 3 ele mandou substituir por E. Log de 5 por M. E embaixo eu vou multiplicar 11, 23, 1 e o 8, que eu simplifiquei o 16 com o 2. 16 dividido por 2 dá 8. Multiplicando isso tudo aqui vai dar 2024. Então vai ser AEM sobre 2024, letra C. Questão 29. Considere que uma equipe de marinheiros trabalhando 8 horas por dia consiga colocar parte da estrutura de uma embarcação em 85 dias. Admitindo que a jornada de trabalho seja prorrogada em 2 dias, o número de dias em que os marinheiros realizarão a tarefa seria D. A primeira coisa que a gente identifica são as grandezas. Nós temos a grandeza hora e a grandeza dias. Depois a gente tem que saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que a gente sabe isso? A gente inventa uma situação, não precisa ser a situação da questão, uma situação hipotética, em que eu aumento o número de horas e vejo o que acontece com dias. Por exemplo, eu estou no meu trabalho, se eu trabalhar mais horas por dia, eu termino o trabalho em mais tempo ou menos tempo. Se eu aumentar o número de horas, eu termino em menos tempo. Mais horas, menos tempo. Então, ela é inversamente proporcional. Então, se hora aumentar, dias diminui. Repare que essa pergunta não tem nada a ver com os números que estão na questão. Essa é uma pergunta teórica, serve para qualquer situação. Em qualquer situação, se você aumentar o número de horas trabalhadas, você consegue terminar o serviço em menos dias. Eles trabalham de forma inversamente proporcional. Agora vamos colocar os números. Vamos colocar os números agora. Com 8 horas de trabalho por dia, ele faz o serviço em 85 dias. Eu quero saber se aumentar para 10 horas por dia, em quanto tempo ele vai terminar o serviço. Então, a regra de 3, simples, só que inversamente proporcional. Uma das frações eu vou ter que inverter. No meu caso aqui, eu inverti a segunda fração. A primeira eu mantive, 8 sobre 10, e a segunda eu inverti. Em vez de ser 85 para x, eu fiz x para 85. Agora é só multiplicar em cruz. Vai ficar 10x igual a 8 vezes 85. 8 vezes 85 vai dar 680. Dividido por 10 vai dar 68, letra E. Questão número 30, última questão da prova. A função real definida por R de x igual a 15x indica a receita de uma fábrica que produz a cada mês x unidades de um produto. Já a função real definida por C de x igual a 5.000 mais 10x representa o custo dessa fábrica. Nas condições consideradas, com base nessas informações, qual é o lucro dessa fábrica ao produzir 1.700 unidades por mês desse mesmo produto? Então, o nosso lucro vai ser o dinheiro que a gente ganha menos o dinheiro que a gente gasta. Ou seja, a receita menos o custo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, lucro igual a receita menos custo. Quem é a receita? 15x menos o custo, que é essa expressão aqui, ó, 5.000 mais 10x. Então, vamos tirar do parênteses, vai ficar 15x, o 5.000 vai ficar negativo e o 10x também. 15x menos 10x vai dar 5x menos 5.000, certo? Então, o lucro vai ser dado pela expressão 5x menos 5.000. A gente vai pegar esse x e vai substituir pelo número de unidades, que é 1.700. Então, vai ficar 5 vezes 1.700 menos 5.000. Vai dar 8.500 menos 5.000, que vai dar 3.500 unidades. Alternativa letra A. E com isso a gente termina esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que isso vai ajudar a gente pra caramba. E façam seus comentários aí no vídeo, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus.